Olá pessoal, eu sou a Diana Barbosa de Loucena e hoje eu vim trazer uma grande novidade. Saiu o edital do novo concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo hoje no Diário Oficial. Então as inscrições começam dia 9 e vamos falar sobre esse concurso. Se você já está curtindo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas, com aquele seu amigo que você quer que passe no concurso público. Então vamos lá. Saiu hoje no Diário Oficial e eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem ver e pegar o edital. Então vocês vão entrar no site imprensaoficial.com.br. Aqui no dia 28/7, o caderno 1 do Executivo, vocês apertem OK e vão para a página 145. Vou colocar aqui para a página 145. E aperta OK. Tá um pouquinho lento, mas vamos lá. Aqui ele abriu a página 145. Vou dar um zoom para vocês verem. E aqui embaixo começa a parte de concursos e o edital completo da Polícia Militar. Vocês podem ir passando de página aqui em cima, aí vocês vão para a página 146 e vocês vão vendo todas as informações do edital. O que eu vou mostrar para vocês? As principais informações. Então vamos lá. Esse concurso, as inscrições vão abrir a partir do dia 9 de agosto até o dia 10 de setembro pelo site da VUNESP. O valor da inscrição é de R$ 50, mas você pode pedir a isenção no dia 9 de agosto até o dia 10 de agosto. Então, são só 2 dias para você pedir a isenção, a redução da taxa. Terá direito à redução de 50% no pagamento o candidato que cumulativamente atenda os seguintes requisitos: ser estudante matriculado no ensino médio e perceba remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos. Aí vocês podem pedir essa redução aí de 50% no dia 9 de agosto até o dia 10 de agosto, pelo próprio link no site da VUNESP. Aí vai precisar enviar alguns documentos comprobatórios, mas você pode enviar como formato PDF, PNG, JPEG ou JPG. No próprio site vai ter um link para você enviar esses documentos. Quais são os requisitos básicos para você fazer esse concurso? Ser brasileiro, ter idade mínima de 17 anos, ter idade máxima de 30 anos no ato da inscrição, ter uma estatura mínima descalço, com os pés descalços descoberto de 1,55 centímetros para mulheres e 1,60 centímetros para homens, ou seja, 1,55 para mulheres e 1,60 metros para homens. Ter concluído o ensino médio ou equivalente, essa parte de ter concluído é só quando for tomar posse. Ser habilitado para a condução de veículo motorizado entre as categorias B e E. Então, você precisa ter a CNH. Porém, se você tem 17 anos, pela lei, você não consegue tirar a sua CNH. Então, provavelmente, não é certeza, mas provavelmente sim, você terá um tempo a mais para tirar essa CNH. Mas isso você pode tirar as informações no próprio site no site da VUNESP e ligando na VUNESP. Os exames, quais são as etapas do concurso público? A prova ela vai ser aplicada no dia 21 de outubro de 2018 e terá duração de 4 horas. Você vai ter a parte objetiva, que são 60 questões, e você vai ter a redação, que é uma redação valendo de 0 a 40 pontos. Na parte objetiva, as 60 questões, cairão língua portuguesa, 18 questões, matemática, 12 questões, conhecimentos gerais, 14 questões distribuídas em História, História do Brasil, Geografia e Geografia do Brasil e Atualidades.
e terá 8 questões de informática, Windows 10 que vai ser cobrado, e noções de administração pública. São várias leis que você precisa ler essas leis. E aí a prova dissertativa, que é a parte 2, ela é composta da redação de 0 a 40 pontos. Os candidatos que obtiverem no mínimo 30 pontos na prova objetiva, da parte 1, a prova de questões, eles terão a sua redação corrigida. A prova dissertativa ela será avaliada de 0 a 40, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 pontos na redação. Então, primeiro, as questões são compostas por 60 questões e para que você tenha a sua redação corrigida, você tem que tirar no mínimo 30 pontos. Se você tiver menos de 30 pontos, a sua redação ela não vai ser corrigida, então você não vai ter nota de redação. Uma observação aqui muito importante é essa parte, que textos curtos com apenas 15 linhas ou menos, eles na redação serão penalizados no critério que avalia a expressão. Então, a sua redação, se ela tiver menos de 7 linhas, você já tirou nota 0. E mais de 7 linhas, com menos ou igual a 15 linhas, você vai ter um desconto aí de pontuação. Então, é melhor que você faça uma redação com mais de 15 linhas. A classificação preliminar dos candidatos aprovados será em ordem decrescente, será obtida por meio da somatória dos pontos obtidos nas questões e na redação, e serão convocados para a próxima fase, que é o TAF, os 17.200 candidatos que obtiverem a melhor classificação. Aí tem aqui o conteúdo programático. Aí eu vou falar para vocês como que eu estudaria para esse concurso da Polícia Militar. Claro que cada pessoa tem seu jeito, eu vou falar o jeito que eu acho mais correto. Então você vai pegar esse edital e você vai colocar aqui como eu. Primeiro, leitura e interpretação de texto. Segundo, sinônimos e antônimos. Terceiro, então é tudo que eu tenho que aprender na parte de português. A parte de português, você aprende através de questões. Então tem o site que é concurso, o site PCI Concurso e muitos outros sites de questões que você pode fazer várias questões da Banca Vunesp, seja do concurso da Polícia Militar ou qualquer outro concurso da Banca Vunesp, para você aprender o que a Banca Vunesp ela cobra. E aí você vai assistir vídeo no YouTube, aprendendo todas essas partes, crase, colocação pronominal, regência verbal, concordância. Lembrando que eu tenho uma playlist que fala de português para a Vunesp e outra que fala de matemática para a Vunesp. Vai lá e dá uma olhada, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu também tenho uma playlist de redação, falando sobre vários candidatos que tiveram uma nota muito boa. Eu li a redação deles, a minha redação também, que tivemos uma nota boa na redação. Então não perca, vá lá, assista, pega todas as dicas, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso no seu concurso. Tem vídeo meu falando de concordância, falando de regência, e ao longo desse processo aí da Vunesp, desses meses de estudo, eu vou fazendo mais vídeos e colocando nessas playlists. Então, siga aí o canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e para você não ficar de fora. Então, português é uma das matérias que você pode e tem condições de gabaritar. Então, as 18 questões, se você errar, vai ser uma ou duas, se errar, porque português você tem muita bagagem, muita coisa na internet que você pode aproveitar, muitas questões, responder questões é a chave para passar no concurso público, então você tem total capacidade de gabaritar português. Falando da outra matéria, matemática, muita gente foge de matemática, muita gente deixa a matemática de lado e, gente, isso é um erro. Para você passar nessa, claro que existem exceções, mas eu acredito que para passar no concurso da PM você precisa aprender matemática. São 12 questões que você pode sim gabaritar, que você pode acertar 90%, porque tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo nas questões de como a Banca Vunesp cobra. Se você quiser deixar a matemática de lado, você tem que ser fera em História e Geografia, mas História e Geografia é uma matéria que não cai em tantos concursos, então você não vai achar tanto material na internet
quanto matemática. Então você vai lá e vai colocando, eu tenho que aprender MMC, mínimo múltiplo comum, vou lá e aprendo. Razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples. Eu tenho uma playlist de matemática para a VUNESP, que lá eu ensino regra de 3 simples, compostas, e eu vou colocar muitos mais vídeos. Então assim, equação de primeiro grau, então você vai aprendendo aos poucos. Como que eu estudo matemática? Eu pego um tema, assisto um vídeo, por exemplo, regra de 3 simples. Vou lá no canal de Ana Barbosa de Loucena, assisto o vídeo. Depois eu pego, no mínimo, 10 questões e tento fazer regra de 3 simples para ver se eu aprendi. Na outra semana, eu treino novamente. Então, é muito importante que você estude matemática. Primeiro você assista o vídeo, depois você faça questões para ver se você conseguiu aprender. Se você não conseguiu aprender com aquele vídeo, você procura outros vídeos na internet, procura várias informações sobre aquele assunto até você aprender. Vamos falar de outra matéria. Aí tem os conhecimentos gerais, que é história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil e atualidades. São informações que dá para você assistir, que dá para você aprender sim. Você pode pegar um livro aí que você estudou na escola, no ensino médio, que fale sobre isso, porque é bem definido, é a Guerra Fria, narcisismo, Segunda Guerra. Então você tem vários livros de escola mesmo que você consegue ler sobre isso. Eu já falei do canal da Débora Aladim, que eu aprendi história para esse concurso da Polícia Militar com ela. Eu vi um canal novo, eu ainda não assisti vídeo, mas eu vi que tem um canal Geografia para PM, talvez vale a pena vocês verem. Atualidades, prova vai ser no mês 10, então provavelmente as questões vão cair de comecinho do mês 9, mas principalmente do mês 8 e do mês 7. Então você tem que ver as atualidades, o jornal hoje na internet, do mês 7, 8 e o comecinho do mês 9, porque são as informações, as notícias que provavelmente vão cair no seu concurso. Noções de informática. Então, eu já disse aqui outras vezes, quando eu estudo informática, eu compro as apostilas que custam R$20 de simulados do Fernando Nishimura. Então você coloca aí www Fernando Nishimura. Então eu faço todos os simulados dele e eu realmente vou muito bem na parte de informática. Às vezes eu erro 1, 2 questões, mas ajuda muito. E fora isso, você tem muita coisa no YouTube também. Então vai cair o Windows 10, Word, Excel, PowerPoint 10, informações sobre correio eletrônico e internet. Então, você pode estudar dessa maneira também. Noções de administração pública. Muita gente me fala que tem dificuldade com isso. Então, eu separei aqui, Constituição Federal. Aí você vai pegar os artigos que vão cair. Então, do direito constitucional, vai cair o artigo 5º, o artigo 6º, do 6º até o 11º. Aí a parte de administração pública, que fica nos artigos 37 a 38, a parte de servidores públicos, que fica nos artigos 39 e 41, a parte dos militares, que é um artigo bem pequenininho, que é o 42, e a parte de segurança pública, que também não é muito grande, no artigo 144. Então, assim, Diana, eu não quero estudar noções da administração. Eu te falo, no mínimo que você precisa fazer é ler esses artigos da Constituição, porque eles não ajudam só nas questões. Eu acho que vai ter umas 2 questões aí de direito constitucional, mas eles ajudam na sua redação. Você vai ver lá nos meus vídeos que eu dou dicas de colocar artigos, principalmente partes do artigo 5º, na sua redação. Isso você ganha pontos, muitos pontos. Então você precisa pelo menos ler a Constituição. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade em ler as leis. Então, é importante que você leia tudo e depois você faça mapas mentais. Eu vou ensinar aqui a fazer um mapa mental de uma parte do artigo 5º no final desse vídeo, então não perca, viu? Assista até o final. Então, aqui são esses artigos da Constituição Federal. E aí tem a Constituição do Estado de São Paulo, que é bem parecido com a Constituição, então você vai ler os dois, você vai ver que é muito parecido. E aí tem essas outras leis para você ler.
Eu vou ver se eu monto uma apostila só com as legislações e disponibilizo para vocês através do Instagram. Ah, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar no Instagram, @DianaBarbosa_de_Loucena. Lá eu ajudo bastante pessoas. Então, eu vou postar aí para vocês essa legislação aqui na Lei Seca para que vocês possam ler. E aqui eu vou falar de uma parte, isso é um mapa mental que eu fiz, que é uma parte da Constituição. Então, eu vou pegar aqui. Como que eu faço para ver a Constituição, Diana? Então, você vai lá no Google e você coloca... vou colocar aqui para vocês. A minha internet ela tá bem lentinha, mas a gente vai conseguir aqui. Você abrir o Google e aí você vai colocar CF88, que é uma... Ou então você pode colocar Constituição Federal de 1988. Eu coloco CF88, que aparece aqui a Constituição. Então, no site do Planalto, aqui ó, www.planalto.gov.br, você aperta aqui e vai abrir a Constituição para você. Você pode pegar todos os artigos. Essa Constituição do Planalto, ela sempre está atualizada, então você não vai ter tanta dificuldade. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade para achar atualizado as outras leis, mas a Constituição é sempre aqui que eu pego. E aí você consegue ver todos os artigos da Constituição e ler ela por completo. Vou apertar Ctrl F aqui ó, e colocar racismo, que é a parte que eu vou fazer o mapa mental. Aqui é o artigo 5º que você vai começar a ler. Deixa eu ir aqui para o segundo que não está indo. Aí aqui no artigo 5º, você tem a parte de racismo. Esses 3 incisos aqui, eles despencam nas provas. A VUNESP ama, então por isso que é importante você fazer um mapa mental sobre isso. Então diz assim, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Essa é a parte principal que cai. Sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O próximo inciso diz, a lei considerar crimes inafiançáveis, ó, vê que inafiançáveis repete, e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. No próximo inciso diz, constitui crime inafiançável e imprescritível, vê que repetiu tanto inafiançável como imprescritível. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Então, como que eu fiz o mapa mental? Eu coloquei quais são os crimes inafiançáveis, quais são os crimes imprescritíveis e quais são os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Então, aqui, tanto eu coloquei racismo e GA, que é grupos armados. Aqui, ó, coloquei o que significa. GA significa grupos armados, civis ou militares. Ambos são inafiançáveis e imprescritíveis. Eles não prescrevem. Mesmo que você cometeu o crime hoje, quando você estiver muito velhinho, que geralmente os crimes eles prescrevem no tempo. Mas esses crimes, eles não prescrevem. Você pode ser condenado por esses crimes, mesmo que você estiver com 90 anos, 100 anos, você pode ser condenado pelos crimes de racismo e grupos armados. Inafiançável é o 3T mais H, ou seja, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Então, 3Ts, que é tortura, tráfico e terrorismo, mais o H, que são os crimes hediondos. Eles são apenas inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Ou seja, o governador ele não pode, por graça ou anistia, ele tirar você desse crime, falar que você não vai precisar pagar pelos crimes de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Então, qual a principal pergunta da VUNESP? É assim,
quais desses crimes são imprescritíveis. E aí eles colocam racismo e tortura, ou racismo e grupo armados, ou racismo e crimes hediondos, ou tortura, tráfico e terrorismo. Então, se você fazer esse mapa mental, você já vai saber que racismo e grupos armados são os únicos crimes que são imprescritíveis, que você pode ser condenado até você morrer. Tá? Então, é assim que eu faço os meus mapas mentais. Eu coloquei aqui em cima, que é do artigo 5º, e os incisos que se referem a esse mapa mental. Então, sempre que você for lendo, primeiro faça uma leitura da lei, dos artigos, e depois você tenta associar vários artigos, o que você vai conseguir ou não, o que você acha que tem sentido um com o outro, e faça os seus mapas mentais para sempre você dar uma olhadinha, e então você vai ter muito sucesso. Basicamente, eram essas as dicas que eu tinha para você que vai prestar o concurso público. Muita gente me pergunta assim, qual cursinho é melhor? Gente, eu não sei, porque quando eu fiz essa prova, e todas as provas que eu fiz, tanto do Tribunal de Justiça, quanto do IBGE, todos os concursos que eu já fiz, eu não fiz cursinho. Não sou contra nenhum cursinho, porque ali eles te dão muitas dicas para você, por exemplo, desses mapas mentais, para você render nos seus estudos. Mas tem gente, o que eu sou contra? Tem gente que acha que só por estar pagando o cursinho vai passar, e não é bem assim. Além do cursinho, você ainda tem que estudar em casa, você tem que fazer mapas mentais, rever seus mapas mentais, fazer resumo, ler os seus resumos, fazer muitas questões. Questões, elas ajudam praticamente 70% na sua aprovação. Então, são essas as dicas que eu tenho para vocês. O concurso, ele está aí, logo, logo já vai acontecer, ó. Eu coloquei aqui também no Que Concursos, que a assinatura que eu faço, acho que é R$28 por mês. E aí o que você pode selecionar? Por exemplo, Banca Vunesp. Estou ensinando aqui vocês a também. Disciplina, matemática. Tem que esperar aqui aparecer. Matemática. Aí você vem e seleciona a matemática. Aí você coloca o assunto, se você quiser, por exemplo, regra de 3. E você filtra, você pode também filtrar o nível, se é nível médio, fundamental. Geralmente eu coloco todos os níveis, e se eu ver que é nível superior, às vezes, se tiver muito difícil, eu não faço, mas na maioria das vezes eu faço as questões. Então, só de regra de 3, aqui você vai ver quantas questões tem para você praticar. Então, imagina de matemática o tanto que não tem. Eu sei que de nível fundamental são 220 questões aqui. De nível médio é muito mais questões. Então, dá para aprender português, matemática, informática e da parte de Constituição tranquilamente só por aqui, ó. Só de regra de 3 tem aqui 153 questões encontradas. Então, você pode treinar muito através de questões, tá? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter agregado conhecimento. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com o máximo de pessoas. É um prazer ajudar a todos a ser aprovado no concurso público. Até o próximo vídeo.